André, vamos direto para a primeira pergunta, que eu estava debatendo com a Hobbs aqui antes da gente entrar no programa, que a gente gostaria de fazer. O próprio conceito do capital, né, essas ideias do campo marxiano, pressupõem uma espécie de exploração da classe trabalhadora, e é um conceito que surge para definir aí um momento histórico de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Então, o capital, enquanto processo, seria, de acordo com essas ideias do campo marxiano, esse processo que usurpa a classe trabalhadora, deixa a classe trabalhadora com a sua força de trabalho como única mercadoria a ser vendida no sentido de fazer a manutenção da sua subsistência, e nesse processo tira mais valor daquilo que é produzido pela classe trabalhadora. Com base nisso, você acredita que o capitalismo pode ser um modo de produção que vá produzir um mundo minimamente justo para a população de forma mais ampla, ou você acredita que isso é uma proposta inviável? Não joga um balde de água fria na gente logo no começo do programa, por favor, hein? Vai! Então, eu vou começar de uma maneira mais equilibrada. Não. Não tem como. Mas eu vou qualificar para não perder a esperança de todo jeito, mas é o seguinte, é um sistema que ele não foi feito para ser justo, é um sistema que foi feito para ser viril, para ser potente, para acumular, para superar barreiras. Então ele é um modo de produção que justamente tenta direcionar o poder da invenção, né, da inovação, da tecnologia, de uma maneira sempre retroalimentar, ou seja, gerar mais inovação, mais acumulação de lucro. E para fazer isso, ele tem que concentrar os lucros na mão de poucas pessoas, porque o comando sobre esses recursos é muito importante. Então, aquela história de você ter muitos generais numa guerra não funciona. Então, em geral, você tem o topo muito concentrado e você vai abrindo a base da pirâmide conforme você vai, né, reduzindo ali os rankings, né, as patentes dentro de um exército. A ideia do capital é exatamente essa, é gerar uma hierarquia e que essa hierarquia ela diferencie quem está tomando a decisão, quem está correndo risco, e a utilização da força de trabalho das pessoas que estão na base é o elemento central, né, que garante o movimento da roda, porque as pessoas que trabalham não são as pessoas que se beneficiam diretamente do fruto do seu trabalho. Então é muito difícil um sistema que funciona assim, que tem a tendência a concentrar poder, que tem a tendência a concentrar, né, a riqueza na mão de poucas pessoas, que ele esteja olhando para a justiça. Ele está olhando muito mais por uma lógica, né, da conquista, por uma lógica de superar limites, né, exatamente o conceito de meritocracia, do que alguma noção de justiça. Então, por isso, eu acho que é muito difícil que ele tenha esse propósito, que ele sobreviva. Ele vai acabar, como ocorreu no século XX, sofrendo transformações profundas nas relações entre as pessoas, amenizar isso. Só que aí, Calejão, é só ver, né? A gente já mexeu tantas vezes no capitalismo ao longo do século XX e a gente está batendo recordes nos países ricos de pessoas com doenças mentais, com uma série de dificuldades psicológicas e já tendo a materialidade atendida. Então, realmente é um sistema que tem muita dificuldade de persistir, né, nesse contexto de mais humanismo. Aproveitando que você falou em meritocracia, né, tem uma frase do Emicida que eu adoro, né, que diz o seguinte: não há nada mais injusto do que tratar com igualdade os desiguais. Baseado nessa frase, André, você não acredita em meritocracia, acredita? Não, a meritocracia é uma fada, né? A meritocracia é um sistema de criação semiótica que permite que as pessoas racionalizem o seu fracasso como sendo resultado do seu, né, do seu desígnio, das suas escolhas. E a meritocracia, por isso, oculta todo o conjunto de relações e instituições que geram essa concentração de riqueza, que geram a concentração de oportunidades. Então, a real meritocracia é aquela que parte de igualdade de condições e que pode produzir desigualdade de resultados. Não há nenhum problema em haver desigualdade de resultados se as pessoas estiverem conseguindo aquilo que elas precisam para viver bem, viver com dignidade, né? O que a gente está falando é um sistema que não produz o básico para as pessoas, então você tem muita pobreza, e não apenas pobreza material, mas pobreza cultural, pobreza social, pobreza de capital social, as pessoas não têm relações, né, que são nutritivas do ponto de vista da existência delas, mas gera também a concentração de riqueza no topo, e riqueza é poder, ou seja, você está concentrando as oportunidades
enquanto você gera ali uma situação de muita pobreza na base. E aí, quando as pessoas falam assim, não, mas o capitalismo tirou 800 milhões de pessoas da pobreza, você vai ver ali, grande parte disso é a China nos últimos 40 anos. Né? Então, a gente está falando de um processo concentrado de redução do número de pobres num país que, na minha visão, está muito longe de ser considerado, né, um grande expoente do capitalismo. Ele é uma coisa própria ali que mistura um sistema político estranho ao Ocidente com, vamos dizer, esferas de produção capitalista muito marcadas em alguns setores. Mas eu acho muito difícil, né, a gente, vamos dizer assim, esperar que haja um processo de nivelamento nesse sentido, usando o conceito de meritocracia. André, ao longo dos últimos meses aí, nesses 8 primeiros meses de governo Lula, houve uma série de mudanças, né, na seara macroeconômica, principalmente no que diz respeito à reforma tributária, ao arcabouço fiscal. Agora a gente tem essa questão aí da taxação das offshores. Você estava tentando me explicar de uma forma bastante didática como é que isso vai se produzir. Como é que você enxerga essas mudanças propostas pelo governo Lula e qual é a importância da gente ter um sistema de taxação realmente progressivo? Eu vou começar, como o programa que ele tem perspectivas mais amplas do que o mundinho fechado dos economistas, eu vou começando oferecendo para quem está nos assistindo, a imagem do filme Mad Max, né, o último, do George Miller, que foi produzido. Os primeiros 5 minutos do filme, eles mostram muito uma economia que eu vejo muito similar, ainda que metafórica, ao que a gente vive no Brasil. Então, uma elite encastelada no topo ali de uma montanha, com riquezas, recursos naturais, água, comida, e toda uma população vivendo no deserto, sempre à espera de algum farelo que cai lá de cima na forma de um benefício momentâneo. E tem uma parte do filme, né, nesse momento, Rui e César, que o líder supremo ali, ele diz assim, não dependam de água, a água gera um vício em vocês que torna-os fracos, então não desejem água. E para mim ali é uma representação muito clara do capitalismo, que é a ideia de não desejem dinheiro, porque você não é ninguém sem dinheiro no capitalismo. Claro. A cidadania no capitalismo se chama moeda, se chama dinheiro. Então é isso que te dá o direito de ser cidadão dentro do capitalismo. Então, essencialmente, o que os ricos no Brasil fazem? Eles dizem assim, olha, lute, 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 se não der certo é culpa sua, não culpe o sistema. Enquanto eles se beneficiam tremendamente de um sistema que só faz o rio correr para cima. Né? O capitalismo é um dos poucos sistemas hidrográficos em que o rio ele vai na contramão da gravidade. Né? Ele sobe, ele não desce. E aí a gente está vendo uma situação agora, pegando essa ilustração, em que o governo Lula, de maneira, eu acho que bastante explícita, está tentando gerar ali uma drenagem de recursos lá do topo para baixo, fazer o rio correr na direção, né, da sua foz, ou seja, correr de acordo com a gravidade. E a gente está vendo a luta que é isso. Então vamos pegar aqui essas duas medidas, que são medidas pontuais, não são medidas que vão resolver qualquer problema fiscal do governo, porque elas arrecadam relativamente pouco, mas elas têm esse condão de gerar mais justiça tributária, que é muito importante. Então, a primeira delas é taxar os fundos exclusivos. Esses fundos fechados atendem a cerca de 2.500, no máximo 2.800 pessoas, que são as pessoas mais ricas do país, que juntas têm aí cerca de 800 bilhões. Esse número era 900 bilhões até o final do ano passado. Só que aí, com os movimentos, com a vitória do Lula, esse pessoal já começou a sacar os recursos, até porque os fundos tiveram um desempenho ruim no ano passado. Então, eles já começaram a sacar aí cerca de 200 bilhões. E o Haddad quer fazer o quê? Exatamente, taxar esses fundos, que eles não são taxados enquanto a pessoa não sacar o recurso. E isso permite que esses fundos exclusivos transfiram essa riqueza, por exemplo, entre dependentes, descendentes. Então, pode ser uma forma de planejamento sucessório, em que você torna, por exemplo, o seu filho, eventualmente, um cotista, né, você substitui, e você pode ir fazendo as transações ali dentro, e você vai transferindo a riqueza de uma maneira que ela nunca é tributada, que é conhecida como a estratégia Warren Buffett. Warren Buffett, ele diz que ele ganha dinheiro, sabe como? Nunca vendendo ações boas, porque ele não é tributado, né, porque a tributação vem em geral na hora que você vende a ação, e você deixa a ação lá. Então, o propósito do fundo exclusivo é esse. O que o governo quer fazer?
aplicar uma isonomia com relação aos outros fundos, que tem o Come Cotas, que é uma tributação que ocorre 2 vezes no ano e que ela tributa o rendimento financeiro que foi feito até ali ou que está projetado para ser feito. E isso, então, garante ali um nivelamento. E o curioso é que eu converso muito com as pessoas da Faria Lima e tenho muitos haters da Faria Lima, né? Uhum. Então, os haters, quando saiu essa medida, e eu fui falar bem dela, eles vieram falar, não, essa medida é boa. Essa medida é boa porque gera isonomia com os outros fundos. Ou seja, mesmo o pessoal da Faria Lima fica incomodado de ter 2.500 pessoas que não pagam imposto. Olha que coisa interessante. Olha o grau de proteção da plutocracia brasileira. Olha o grau de proteção dessa aristocracia financeira. E o segundo é taxar, né? Eu gostaria de chamar de projeto de lei Paulo Guedes, né? Acho que seria uma forma simbólica da gente representar a taxação das offshore, né? Porque acho que ninguém representou melhor, né, do que o Paulo Guedes decidia ter 10 milhões de dólares guardados, né, lá no exterior, enquanto ele fazia aqui medidas, né, de um grau de histrionismo, né, de um grau de encenação meio insana, que gerava volatilidade no dólar. Né? E aí isso gerava enriquecimento para ele. Aí esses 2 pontos são importantes e eu já termino. Por quê, César? Quando o governo apresentou, né, a taxação de fundos junto lá com o projeto do salário mínimo, do aumento do salário mínimo, rapidamente, né, o Arthur Lira falou, não, peraí, não, vamos colocar isso à parte, a gente tem que discutir isso à parte, isso aqui não pode ser parte de nenhum processo, a gente tem que fazer algo separado. E aí começou já a pressão por, né, ou reduzir a alíquota, ou gerar algum tipo de benefício para que os ricos entrem nessa tributação de uma maneira mais vantajosa. E as offshore é a mesma coisa. Olha, eles chegaram no grau, isso ainda não está decidido, então a gente ainda vai ver essa luta. Sabe o que eles querem fazer? Simplesmente isentar a variação do câmbio no rendimento desses ativos que estão fora do país. Aí, basicamente, é o equivalente a você dizer assim, nós vamos tributar em dólar. Tá. Olha o grau, né, o grau do negacionismo econômico dessas pessoas, que é, obviamente, motivado financeiramente. Sim. É você taxar em dólar. Isso não existe em lugar nenhum. Se você tem um fundo cambial aqui no Brasil, que é um fundo de aplicação que ele vai gerando rendimento de acordo com a variação do câmbio, você paga tributo em cima da variação cambial, porque é a forma dele gerar rendimento. E eles estão querendo criar uma maneira de proteger essa turma endinheirada que tirou o dinheiro do país, eliminando, né, a tributação em cima da variação cambial. Então vai ter muita pedalada aqui nesse caminho, vai ter muita tentativa de aliviar, né, a tributação em cima desses super ricos, e eu acho que isso é o símbolo do quão importantes são essas medidas.